A menina, com os olhos fundos de fome, pediu comida. A mulher, elegante e em silêncio, congelou ao ouvir a voz dela. Aquela voz, aquele jeito, era impossível esquecer. O que começou como um pedido simples se tornaria o reencontro mais improvável e doloroso da vida dela. Antes da gente mergulhar nessa história emocionante, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. E já me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Vou adorar saber até onde essa história vai chegar. Ela usava um casaco muito maior do que o corpo. Magro suportava. Os cabelos estavam presos em um coque mal feito e os olhos, embora cansados, guardavam um brilho que contrariava a sujeira do rosto. Era apenas uma menina, mas trazia no olhar algo que feria mais do que qualquer ferida visível: fome e esperança misturadas. Moça, posso comer suas sobras? A mulher de vestido branco quase deixou o garfo cair. Sentada sozinha à mesa de um restaurante a céu aberto, não esperava ouvir uma voz infantil naquela altura da noite, muito menos com uma pergunta como aquela. Olhou em volta, desconfiada, como se o pedido fosse alguma pegadinha. Mas a menina estava ali, parada, de pé, com os olhos presos ao prato meio cheio. Como é? A mulher perguntou atônita. Se a senhora não for mais comer. Eu posso? Insistiu a menina, com as mãos juntas como quem já sabia a resposta. Era só uma criança, mas suas palavras tinham o peso de quem já havia sido ignorada vezes demais. A mulher não respondeu de imediato. Sentiu um desconforto subir do estômago à garganta, e não era pela comida. Seu nome era Melissa. Tinha 32 anos, advogada, recém-promovida. Estava naquela cidade por um acaso, uma viagem de negócios que resolveu prolongar por conta própria. Sentia-se sozinha, mesmo com todas as conquistas, e se refugiava em silêncios desde que perdera algo que não contava a ninguém. Um amor que deixou para trás, anos antes, sem despedidas. A menina ficou em silêncio, esperando. Melissa chamou o garçom. Você pode trazer um prato novo, por favor? O garçom hesitou. Olhou para a menina com um senho franzido. Ela está comigo. Pode trazer mais um. A menina piscou, surpresa. Melissa a convidou a sentar. Ela se sentou devagar, como se achasse que a qualquer momento seria expulsa dali. Qual é seu nome? Mariana. Quantos anos você tem, Mariana? 7. Melissa se engasgou com o próprio pensamento. 7 anos. A mesma idade que teria. E você está com alguém? Sua mãe? Mariana balbuciou. Ela saiu para procurar papelão. Disse que volta logo, mas já faz muito tempo. Melissa sentiu o coração apertar. Aquela menina não era só um pedido de comida. Era um grito. Um eco de algo que ela mesma tentou esquecer. O prato chegou. Mariana comeu devagar no início, como quem quer provar que pode se comportar. Depois, com mais fome do que cuidado, devorou tudo. Você gosta de lasanha? Mariana assentiu com a cabeça, limpando o molho do canto da boca com o dorso da mão. Tem dias que a gente acha comida no mercado, mas é sempre coisa vencida. Um dia comi iogurte vencido e passei mal. Aí minha mãe me deu um chá de casca de cebola e eu melhorei. Melissa ouvia, sem saber o que dizer. Aquela menina falava como uma adulta que já tinha entendido o mundo cedo demais. A noite começou a esfriar. Melissa tirou o lenço do pescoço e entregou à menina. Você está com frio? Mariana segurou o tecido como se fosse um tesouro. Moça, é verdade que a gente pode nascer de novo? Melissa franziu a testa. Como assim? A minha mãe diz que quando a gente sofre muito, Deus prepara um recomeço. Mas eu já esperei muito. Melissa olhou para o rosto da menina. Sentiu uma lágrima quente escorrer. Por um segundo, lembrou-se do dia em que tomou uma decisão silenciosa. Tinha 25 anos, um amor que parecia passageiro, e um teste positivo nas mãos. Ela não levou adiante. E desde então, carregava o peso de um nome que não teve tempo de escolher. Um rosto que nunca viu. A menina terminou de comer e sorriu. Melissa pegou a carteira. Você tem onde dormir? A gente dorme perto da igreja onde tem o toldo. Mas o moço do mercadinho deixa-se chover. Melissa pagou a conta e se levantou. Vamos procurar sua mãe. Andaram por 2 ruas. Mariana foi apontando caminhos. O centro da cidade já estava mais escuro, com comércios fechando. Em frente a uma lanchonete, uma mulher sentada na calçada mexia em uma caixa de papelão. Tinha o rosto abatido e os cabelos amarrados com um cadarço velho. Quando viu Mariana, abriu um sorriso de alívio.
Onde você se meteu, menina? Mariana correu e se jogou nos braços dela. Mãe, essa moça me deu comida. Lasanha! A mulher levantou o olhar para Melissa e congelou. Melissa sentiu o mundo girar. Clara! A mulher não respondeu de imediato. Melissa, é você? O tempo parou. Clara havia sido sua melhor amiga na juventude. Tinham crescido juntas, dividido segredos, sonhos e silêncios. Mas em algum momento, a vida as separou. Clara engravidou cedo. Foi morar com o pai da criança. Melissa nunca mais soube dela. Você conhece a minha mãe? Perguntou Mariana. Melissa só conseguia olhar para Clara. O rosto dela estava mais magro, cansado. Mas era ela. A mesma Clara que um dia segurou sua mão na sala de espera do hospital, quando ela não sabia o que fazer. Clara sorriu, mas era um sorriso partido. A vida me engoliu, Mel. E eu sumi. Melissa sentou-se ao lado dela, no meio-fio. E sua filha? É linda. Ela me salva todo dia, mesmo quando eu não tenho forças. Mariana cochilava, com a cabeça no colo da mãe. Melissa olhou para elas, e algo dentro dela mudou. Clara, você me deixaria ajudar vocês? Clara hesitou. Eu não quero esmola. Não é esmola. É redenção. Clara não entendeu. Melissa se levantou, tirou o cartão da bolsa e entregou. Amanhã vou passar aqui às 10. Levo vocês para um lugar seguro. Se você quiser. Clara pegou o cartão com as mãos tremendo. Melissa deu um beijo na testa de Mariana, que dormia. E foi embora com o coração em pedaços, mas com a esperança de que, talvez, aquela noite fosse o início de um recomeço que nenhuma delas esperava. Porque, no fundo, o pedido daquela menina na calçada não era apenas por comida. Era um pedido de milagre. O relógio marcava 9h57, quando Melissa estacionou o carro em frente à mesma lanchonete da noite anterior. O céu, encoberto por nuvens densas, prometia chuva. Ela desceu do veículo com o coração acelerado e um aperto inexplicável no peito. O frio daquela manhã não vinha do clima, mas de uma sensação de antecipação, de reencontro com partes dela mesma que havia enterrado há anos. Clara estava sentada no mesmo lugar, agora com um cobertor ralo sobre os ombros. Mariana dormia encostada em sua perna, o rostinho ainda marcado pelas sujeirinhas da rua. Quando viu Melissa se aproximando, Clara levantou-se lentamente. Os olhos se encontraram. Era como se o tempo não tivesse passado, ou como se tivesse passado tempo demais. Eu achei que você não viria, disse Clara sem rodeios. E eu achei que você não fosse me esperar, Melissa respondeu, abrindo um sorriso tímido. Clara olhou para Mariana e depois para o céu. Ela dormiu tarde. Estava ansiosa. Disse que sonhou com um quarto quentinho. Melissa se ajoelhou ao lado da menina e passou a mão com delicadeza por seus cabelos. Vai ter um quarto quentinho, sim. Pelo menos por agora. Vamos. Clara assentiu com a cabeça. Acordou Mariana com cuidado e, mesmo sonolenta, a menina abriu um sorriso ao ver Melissa ali. Eu sonhei com a senhora. Ah, tinha pão quentinho também. Melissa segurou o riso e o choro ao mesmo tempo. As três entraram no carro. O trajeto foi silencioso, interrompido apenas pelas perguntas de Mariana, curiosa com o rádio, o ar-condicionado e os nomes das ruas. Clara, no banco da frente, observava tudo com olhos que oscilavam entre gratidão e desconfiança. Chegaram a um prédio discreto, no centro da cidade. Era uma espécie de casa de acolhimento, mantida por uma associação que Melissa conhecera por acaso, anos antes, durante um projeto pro bono da empresa onde trabalhava. Tinha se encantado com o trabalho deles, mas nunca pensara que um dia traria alguém ali. Aqui é seguro, garantiu Melissa. E não precisa pagar nada. Tem quarto, comida, médico voluntário e psicóloga também. Clara hesitou na porta. Eles vão nos aceitar assim? Sujas? Melissa tocou seu braço. Eles não veem sujeira, veem história, e vão ajudar a reescrever a de vocês. Foram recebidas por uma mulher de meia-idade chamada Sônia, coordenadora do lugar. Com um sorriso largo e olhos acolhedores, ela levou Clara e Mariana até um quarto simples, mas limpo, com 2 camas, uma cômoda e cortinas floridas. Mariana correu até a janela e olhou para fora, encantada. Tem flor na cortina, mãe. Sônia explicou como funcionava o espaço. Café da manhã servido até às 9, almoço coletivo, oficinas semanais. Ninguém era obrigado a nada, mas todos eram convidados a recomeçar. Clara ouviu tudo com atenção. Mariana parecia já ter se adaptado, sentada no colchão.
balançando as perninhas no ar. Melissa ficou até o fim da tarde. Levou roupas, sabonete, brinquedos usados em bom estado. Conversou com Clara, mas sem forçar nada. Sabia que aquele laço antigo precisava de tempo para ser costurado de novo. Você não me deve nada, Clara. Só deixa eu estar aqui. Clara assentiu, com os olhos marejados. Mas era difícil para ela confiar. A vida lhe ensinara a duvidar até da bondade. Ainda assim, não recusou. Nos dias que se seguiram, Melissa passou a visitar o abrigo com frequência. Mariana a esperava no portão com um sorriso que derretia qualquer cansaço. Levava lanche, histórias, cadernos. Aos poucos ganhou espaço no coração da menina. Clara observava de longe. Não sabia ainda como se sentia vendo a filha chamar outra mulher de tia com tanto carinho. Certa tarde, enquanto Mariana participava de uma contação de histórias com outras crianças, Clara chamou Melissa para conversar do lado de fora. Você mudou. Está diferente. Começou ela encostada na parede. O tempo muda a gente. Melissa respondeu. Clara respirou fundo. Eu sempre achei que você tinha seguido a vida sem olhar para trás. Depois daquele dia no hospital, Melissa sentiu a memória morder. Eu também achei. Mas nunca segui por inteiro. Clara abaixou os olhos. Sabe, eu quase te procurei. Quis contar que eu perdi tudo. O pai da Mariana foi embora quando ela tinha 2 anos. Meu pai morreu e minha mãe ficou doente. Perdi emprego, perdi casa e perdi a coragem de bater na sua porta. Você não perdeu, Clara. Você sobreviveu, com uma filha nos braços. Isso é força, não fracasso. Clara olhou para ela, emocionada. Por que você está fazendo isso? Por que agora? Melissa demorou para responder. Fixou os olhos no chão e depois no céu, porque eu vi os olhos dela. Os mesmos olhos que eu teria visto, se tivesse escolhido diferente. Clara entendeu. Você... Melissa assentiu. Nunca falei disso com ninguém. Só você sabia. E mesmo assim, você nunca me cobrou. Só ficou do meu lado. Agora, talvez eu esteja tentando ficar do seu. As duas se abraçaram. Foi um abraço longo, cheio de silêncio e perdão não dito. Não era preciso mais nada naquele momento. As semanas passaram. Mariana começou a frequentar a escolinha do bairro. Melissa a levava sempre que podia. A menina ria mais, comia melhor, dormia em cama limpa. Clara participou das oficinas, começou a costurar para um projeto social e ganhou seu primeiro salário em anos. Um dia, Mariana entrou no escritório de Melissa com um desenho na mão. Eu fiz você, a mamãe e eu. A gente tá de mãos dadas. Melissa segurou o choro, pegou o desenho e colocou num porta-retratos em cima da mesa. À noite, quando levou Mariana de volta, Clara estava sentada na cama, com um envelope nas mãos. São documentos. Me chamaram para uma vaga fixa no ateliê da ONG. Tem até carteira assinada. Clara, isso é maravilhoso. E tem mais. Me ofereceram uma moradia assistida. Um apartamento pequeno, mas só nosso. Melissa sorriu. Vocês merecem esse novo começo. Clara se aproximou. E você, Mel? O que você quer? Melissa hesitou. Pela primeira vez, deixou as barreiras caírem. Eu quero poder olhar no espelho sem sentir culpa. Quero olhar para vocês e ver futuro. Clara segurou sua mão. Então venha com a gente. Não para morar, mas para continuar perto. Mariana precisa de você. E talvez, eu também. Naquela noite, Melissa caminhou até o carro com o coração leve. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia apenas a ausência. Sentia pertencimento. Aquele reencontro havia feito mais do que salvar Clara e Mariana. Tinha salvado a si mesma. E enquanto as luzes da cidade acendiam uma a uma, ela soube que os olhos que reconhecera naquela calçada não eram apenas os de uma menina pedindo comida. Eram os olhos do passado pedindo para ser curado. E do futuro pedindo para começar. A primeira noite no novo apartamento foi mais silenciosa do que Clara esperava. Não havia barulhos de passos no corredor, nem o ranger dos colchões amontoados no abrigo. Apenas o zumbido suave da geladeira emprestada e o som da respiração tranquila de Mariana, adormecida em sua nova caminha. Aquela era a primeira vez em anos que Clara fechava os olhos sem medo de ser acordada, com gritos, buzinas ou fome. No dia seguinte, logo cedo, Melissa apareceu com sacolas nas mãos. Trouxe toalhas, talheres, uma chaleira elétrica e um pão caseiro com cheiro de abraço. Mariana correu para recebê-la no corredor, como quem esperava uma tia favorita. A casa é de vocês agora, disse Melissa, olhando ao redor. Simples,
mas digna. E se precisar de qualquer coisa, você sabe. Eu sei. Obrigada, Mel. Naquela tarde, após ajudar Clara a organizar os armários, Melissa chamou Mariana para um passeio. Clara usou esse tempo para escrever, algo que não fazia há tempos. Pegou um caderno antigo que havia guardado desde o abrigo e escreveu uma carta para si mesma. Era uma promessa. Uma linha reta entre o que ela foi e o que desejava se tornar. No final da carta, assinou com o nome completo. E ali, sozinha na cozinha, chorou. No caminho de volta, Melissa e Mariana passaram numa pequena papelaria para comprar lápis de cor. Mariana escolheu também um bloquinho de anotações coloridas. Posso escrever segredos aqui? Perguntou animada. Claro, só não vale esconder da mamãe quando for algo sério, combinado? Combinado. Naquela noite, ao chegar em casa, Mariana correu para mostrar a novidade à mãe. Mas o que chamou a atenção de Clara foi um envelope pequeno e pardo que Mariana tirou da sacola. O que é isso? Não sei. A moça da papelaria disse que achou no balcão depois que a gente saiu. Perguntou se era nosso. A tia Mel disse que podia ser seu. Clara pegou o envelope. Estava fechado, mas não lacrado. Não havia remetente, apenas seu nome, escrito com letra firme. Clara Alves. Abriu com cuidado. Dentro, havia apenas uma folha dobrada e um nome escrito no rodapé. Eduardo Vasconcelos. O conteúdo era curto, mas cada palavra parecia pesar toneladas. Clara, não espero que você me perdoe, mas preciso te ver. Há algo que guardei por tempo demais. Algo que diz respeito a Mariana. E ao passado que você acredita estar enterrado. Estarei na confeitaria da praça às 15 horas de amanhã. Se não vier, saberei que escolheu o silêncio. V. O mundo girou devagar naquele instante. Clara teve que se sentar. Eduardo. Um nome que ela não ouvia havia mais de 4 anos. O mesmo homem que desaparecera sem deixar rastros, depois de promessas vazias, carícias baratas e uma covardia que lhe custou tudo. Clara colocou o bilhete sobre a mesa. Mariana, distraída, desenhava no novo bloco. Melissa chegou logo depois e percebeu o semblante pálido da amiga. O que aconteceu? Clara entregou o bilhete em silêncio. Melissa leu 2 vezes com a testa franzida. Sentou-se ao lado dela e não disse nada por alguns segundos. Vai encontrá-lo? Não sei. Ele não merece nada. Mas talvez você mereça. Mereça respostas. E talvez paz. Clara passou a noite acordada. O nome de Eduardo martelava sua cabeça como uma sentença. Lembrou-se dos dias de incerteza, da gravidez escondida, da forma como ele sumiu quando ela mais precisava. Pela manhã, arrumou Mariana para a escola. Melissa se ofereceu para levá-la. Antes de sair, Mariana se aproximou da mãe e disse, com a sabedoria absurda que só as crianças têm: Mamãe, se um dia alguém te machucou, você não precisa deixar ele fazer de novo. Mas às vezes, perdoar é só para você ficar mais leve. Clara sorriu, com os olhos marejados. A menina saiu com Melissa e ela ficou sozinha. Às 14h30, vestiu sua roupa mais limpa, prendeu os cabelos e caminhou até a confeitaria da praça. O lugar era simples, com mesinhas na calçada e aroma de café fresco. Eduardo já estava lá. Usava uma camisa azul clara, os cabelos agora com fios grisalhos, e os olhos fixos na mesa. Ao vê-la, levantou-se imediatamente. Clara permaneceu de pé, braços cruzados. Achei que não viria, disse ele. Também achei. Mas às vezes a gente vem mesmo assim. Ele puxou uma cadeira para ela. Ela hesitou. Depois sentou. Fala o que tem para falar. Não tenho muito tempo. Eduardo respirou fundo. Tirou do bolso uma pequena fotografia. Era um ultrassom. Eu guardei isso, desde aquele dia. E sempre soube que estava errado. Que fugir foi covarde. Mas eu era um menino em corpo de homem. E você... Você merecia muito mais. Clara encarou a imagem. Por que agora? Porque eu descobri que tenho uma filha que eu nunca conheci. E o mundo me cobrou cada segundo da ausência. Eu não tenho família. Não tenho herdeiros. Só tenho esse arrependimento. Clara apertou os lábios. Mariana não precisa de mais um nome no papel. Ela precisa de constância, amor, presença. E você é só uma sombra para ela. E se eu quiser mudar isso? Se eu quiser assumir, não quero direitos. Quero pedir permissão para estar perto. Ajudar. Ela balançou a cabeça. Você ajudaria agora por culpa. Eu cuido da minha filha com dignidade. Nunca precisei de você. Eduardo assentiu. Eu sei.
Mas será que ela não tem o direito de saber quem é, de ouvir minha versão? Clara respirou fundo. Sentia o coração em guerra. Isso não depende de mim. Depende dela. E do tempo. Ele colocou um cartão sobre a mesa. Esse é meu número. Se um dia ela quiser me conhecer... Clara levantou-se. Não conte com isso. Virou-se e foi embora, sem olhar para trás. Caminhou até sua nova casa com passos firmes, mas o coração ainda apertado. Ao entrar, encontrou Mariana colorindo ao lado de Melissa. O mundo parecia mais calmo ali. Como foi? Perguntou Melissa. Clara apenas disse. Ele continua o mesmo. Mas eu... Não. Naquela noite, depois que Mariana dormiu, Clara sentou-se à mesa da cozinha com o bilhete na mão. Pegou um fósforo e o queimou. As chamas subiram devagar, consumindo cada letra. Melissa apareceu na porta da cozinha, segurando 2 canecas de chá. Quer dizer que ele é mesmo o pai da Mariana? Clara assentiu. Mas ser pai é mais do que dar um nome. E ela já tem tudo o que precisa agora. Melissa se sentou ao seu lado. As 2 brindaram o chá em silêncio. Do lado de fora começava a chover. Mas dentro daquele pequeno lar, o que crescia era sol. E o bilhete, agora em cinzas, era só a lembrança de um capítulo que não precisava mais ser reescrito. No dia seguinte ao encontro com Eduardo, Clara acordou com o rosto marcado pelo travesseiro e os pensamentos marcados pela dúvida. Mariana ainda dormia, com a mãozinha pequena abraçada ao travesseiro de pelúcia que ganhara de Melissa. A casa estava em silêncio, mas por dentro, Clara sentia o coração batendo como um tambor sem compasso. Ao levantar, foi direto à cozinha. Colocou água para ferver, mas esqueceu-se do bule no fogo. Melissa entrou pela porta dos fundos com uma sacola de pão quente e percebeu o cheiro leve de queimado. — Você tá bem? Perguntou, tirando a chaleira do fogo. Clara apenas balançou a cabeça. Não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo. No Eduardo. No passado. E em como a vida da Mariana seria diferente se ele tivesse ficado. Melissa se aproximou, colocou a mão sobre o ombro da amiga. Mas ele não ficou, e vocês chegaram até aqui sem ele. Isso diz mais do que qualquer desculpa que ele possa dar. Elas tomaram café em silêncio. Mariana acordou mais tarde, animada com a ideia de pintar as paredes do quartinho. Clara, distraída, deixou a filha com Melissa e saiu para uma caminhada. Precisava respirar. Precisava colocar as ideias em ordem. Passou por ruas conhecidas, por calçadas que pisara com a filha no colo, pedindo ajuda, vendendo balas. Parou em frente ao antigo abrigo. Estava fechado para reformas, com faixas de isolamento nas portas. Ela encostou a mão no portão. Ali dentro, chorou sozinha muitas noites. Dividiu o pão velho com desconhecidos. Mas também conheceu gente boa, como a dona Fátima, que lhe ensinou a fazer crochê, e o Josué, que lia salmos nas madrugadas para quem não conseguia dormir. Ali ela foi humilhada, mas também foi fortalecida. Ao virar a esquina, viu uma banca de revistas antiga. O dono, seu Antônio, a reconheceu. — Olha só, pensei que a vida tivesse te engolido, menina. Quase engoliu, mas eu mordi de volta. Respondeu com um meio sorriso. Conversaram por alguns minutos. Ele lhe deu um jornal antigo, de 2018, com uma matéria que ela mesma tinha participado na época do abrigo. Na foto, Clara aparecia ao fundo, segurando Mariana no colo. Mães Invisíveis, dizia o título. Ela dobrou o jornal com cuidado. Aquilo era uma prova de tudo o que havia enfrentado. Mais tarde, em casa, sentou-se com a filha para pintar uma parede do quarto. Escolheram a cor lavanda. Mariana brincava de desenhar flores e estrelas, rindo alto, enquanto Clara passava o rolo de tinta com movimentos ritmados. Em certo momento, Mariana disse: — Mamãe, posso te contar um segredo? — Claro, meu amor. — O que foi? — Eu pedi pro Papai do Céu que você tivesse um lugar bonito para morar. E ele deu, né? Clara sentiu o coração derreter. Abraçou a filha com força e respondeu: — Deu sim. E a parte mais bonita é você aqui dentro. Enquanto Mariana pintava um sol no canto da parede, Clara encontrou uma caixa de papelão onde guardava algumas memórias antigas. Entre bilhetes, comprovantes de aluguel vencido e fotografias desbotadas, achou um pedaço de papel enrolado com fita vermelha. Era uma carta que escrevera para Eduardo quando ainda estava grávida. Nunca foi enviada. Leu em silêncio. — Eduardo, se um dia você quiser saber, nossa filha tem seus olhos, mas graças a Deus, tem meu coração.
Espero que um dia você seja digno de conhecê-la. E se não for, tudo bem. Eu dou conta. Por ela. Clara não sabia por que guardava aquilo. Talvez fosse por não querer esquecer o quanto doeu. Talvez fosse para se lembrar do quanto cresceu. Naquela noite, Melissa apareceu com uma ideia. O centro comunitário da igreja está procurando voluntárias para ensinar mulheres em situação de rua. Eles querem oficinas de costura, culinária, leitura. Pensei em você. Clara hesitou. Eu? Ensinar? Mas eu só sobrevivi? E quem sobrevive sabe mais do que qualquer livro. Você tem o que elas precisam. Verdade, força e empatia. No dia seguinte, Clara foi conhecer o espaço. Era simples, mas acolhedor. O pastor a recebeu com um sorriso sincero. Conversaram por mais de 1 hora. Ao sair, Clara sentia que algo dentro dela tinha mudado. Pela primeira vez, ela não era só alguém tentando fugir do passado. Estava pronta para usar o passado como ponte para o futuro de outras. No final da semana, ao organizar os papéis de Mariana para a nova escola, percebeu que o campo Nome do Pai estava em branco. Por um segundo, pensou em colocar Eduardo, mas logo parou. Naquela mesma tarde, Mariana veio correndo da escola com um desenho nas mãos. É você, mamãe, e a tia Mel. E eu no meio. Que lindo, filha. Mas por que você nos desenhou assim? Porque somos uma família. Clara olhou para o desenho com os olhos cheios d'água. Abraçou a filha e percebeu que, mesmo sem um sobrenome famoso, sem o nome do pai na certidão, ou o dinheiro que muitos julgavam essencial, Mariana tinha tudo. Tinha amor, tinha raízes, e principalmente, tinha a chance de crescer, sabendo que foi desejada, protegida e guiada com fé. Mais tarde, sozinha no quarto, Clara pegou o jornal antigo, a carta para Eduardo e a dobradura de Mariana com o sol pintado à mão. Colocou tudo em uma nova caixa, com uma etiqueta que dizia, o que ficou para trás. E sorriu, porque agora, finalmente, sabia separar passado de destino. O cheiro de arroz com alho invadia a casa, misturando-se ao barulho suave da colher raspando o fundo da panela. Melissa havia preparado um almoço simples, mas feito com capricho. Clara cortava rodelas de tomate com atenção, enquanto Mariana ajudava a arrumar a mesa. Talheres de um lado, copos pequenos do outro, guardanapos de papel dobrados com o cuidado de quem queria tudo perfeito. Naquele domingo, Melissa os havia convidado para um almoço especial. Clara desconfiou que tinha mais coisa por trás do gesto. O tom da voz da amiga, o brilho nos olhos, as pausas entre uma frase e outra. Havia algo que ela ainda não sabia, mas que estava prestes a descobrir. Daniel também viria. Ele avisou que chegaria um pouco mais tarde, pois passaria na casa da mãe para buscar algo. Clara, ao ouvir isso, sentiu o estômago revirar. Não via a mãe de Daniel desde a época da gravidez. Uma mulher fria, elegante, e que nunca escondeu a desaprovação com o relacionamento do filho com uma garota de rua. Melissa colocou os pratos na mesa e chamou Mariana, que veio correndo da sala com o desenho de um girassol nas mãos. Olha, titia, pintei esse para colocar na sua geladeira. Eu amei, meu amor. Vai direto pro ímã da alegria. Respondeu pegando o desenho e colando-o com carinho na porta da geladeira. Às 12h45, o portão bateu. Clara enxugou as mãos no avental e foi até a porta. Era Daniel. Ele sorria, mas havia tensão no ar. Nos braços, trazia uma pequena caixa de presente e uma pasta de couro escura. Oi, posso entrar? Claro, respondeu Clara, abrindo espaço. A comida tá quase pronta. Daniel cumprimentou Melissa, brincou com Mariana e sentou-se à mesa. Mas Clara notava em seus olhos algo diferente. Nervosismo, ansiedade e, acima de tudo, arrependimento. Durante o almoço, entre conversas leves sobre as aulas de Mariana, as receitas de Melissa e o calor daquele fim de outono, Daniel mal tocou na comida. Clara percebeu, mas não disse nada. Depois da sobremesa, um doce de banana com creme de leite, Daniel se levantou, segurando a pasta. Eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Posso? Clara assentiu, sem saber o que esperar. Melissa também ficou em silêncio. Mariana havia ido brincar no quarto. Daniel colocou a pasta sobre a mesa e abriu. De lá, tirou um envelope com papéis e um documento plastificado. Essa é a certidão de nascimento da Mariana. Eu fui hoje ao cartório. Pedi para reconhecer a paternidade oficialmente. Meu nome está ali agora. Ele empurrou o papel em direção a Clara.
Eu sei que isso não apaga os anos que estive ausente, mas é um começo. Clara pegou o documento com mãos trêmulas. Viu o nome de Daniel ali, ao lado do seu, e o de Mariana no topo, em letras garrafais. Sentiu o peito apertar. Eu não sei o que dizer, murmurou. Não precisa dizer nada agora. Eu só quero que você saiba que estou disposto a fazer parte, de verdade. Não como visitante, não como alguém que aparece e some, mas como pai, como alguém que ama aquela menina e... Sua voz falhou. E que ama você também. Melissa olhou discretamente para Clara. Depois se levantou e foi para a cozinha com uma desculpa qualquer, deixando os dois sozinhos. Clara levantou os olhos. Daniel, quando eu te conheci, eu tinha 17 anos e acreditava que amor era suficiente. Hoje, eu sei que amor precisa de coragem. Você teve 7 anos para ter essa coragem. Eu sei. E desperdicei todos. Mas estou aqui agora. Ela respirou fundo, ainda segurando a certidão. Você sabia que, por muito tempo, eu sonhava com esse momento. Com você batendo a porta, dizendo que queria ficar. Mas depois eu aprendi a viver sem esperar. E isso me tornou outra pessoa. Daniel pegou a caixinha que trouxera. Abriu e mostrou-me um par de sapatinhos de bebê. Brancos, de tricô. Minha mãe tinha guardado isso. Ela mandou para você. Disse que se arrepende, que quer conhecer a neta. Clara engoliu em seco. Sua mãe? Perguntou surpresa. Ela me contou que soube da sua gravidez, mas me escondeu. Achava que era melhor para mim. Eu acreditei nela. E nunca fui atrás. Depois fiquei com vergonha, medo. E quando te vi aquele dia na rua, com a Mariana, foi como levar um soco. Eu sabia. Sabia que tinha errado. Clara fechou os olhos. As peças começavam a se encaixar. A ausência, o silêncio, o desprezo da sogra. Tudo fazia sentido agora. Daniel, você não sabe o quanto me matou quando não apareceu. O quanto chorei noites inteiras perguntando o que eu tinha feito de errado. Você não fez nada de errado, Clara. Eu é que fui fraco. Eu que fui cego. Os dois ficaram em silêncio por um momento. E agora? O que você quer? Ela perguntou. Eu quero uma chance. Não peço que me aceite de volta como se nada tivesse acontecido, mas que me deixe provar. Um passo de cada vez. Clara olhou para o bilhete que ainda guardava na caixinha de memórias. Aquele em que escrevera que Eduardo nunca mereceria conhecer a filha. Agora esse mesmo homem estava ali, de joelhos, pedindo um espaço. A gente não pode apagar o passado, Daniel. Mas talvez dê para escrever algo novo. Ele sorriu com os olhos marejados. Obrigado. É tudo o que eu quero. Naquela noite, depois de colocar Mariana para dormir, Clara foi até a varanda e encontrou Melissa sentada com uma xícara de chá. Você sabia que ele ia fazer isso, né? Perguntou. Eu desconfiava. Respondeu Melissa com um sorriso. Mas preferi deixar que você visse com seus próprios olhos. Clara sentou-se ao lado dela. Olhou para o céu estrelado. Às vezes a vida surpreende a gente. Quando eu achei que estava só, Deus colocou um anjo do meu lado. Você. Melissa pegou sua mão. E agora você tem uma família. De um jeito imperfeito, mas verdadeiro. Clara sorriu. A verdade veio à mesa, né? E foi servida com amor. A casa estava diferente naquela manhã. Havia flores frescas na mesa da sala, desenhos coloridos pregados na geladeira e uma alegria silenciosa que parecia ocupar cada canto. Clara acordou com um barulho leve de panelas na cozinha. Quando se levantou, ainda com os cabelos desalinhados, encontrou Mariana sentada no balcão, com os pés balançando e uma tiara de borboletas na cabeça. Bom dia, mamãe. O papai tá fazendo panqueca, disse ela com os olhos brilhando. Clara piscou, tentando processar aquela frase. Papai. Era a primeira vez que ouvia Mariana dizer com tanta naturalidade. Foi até a cozinha e encontrou Daniel com o avental da Melissa, rindo enquanto derramava a massa na frigideira. Achei que podia começar o domingo com gosto de infância, disse ele ainda de costas. Clara sorriu, recostando-se à porta. E conseguiu. O cheiro de baunilha e carinho pairava no ar. Clara se aproximou de Mariana, beijou sua testa e sentou-se ao lado da filha. Sonhei com a gente viajando, disse Mariana. Todo mundo junto na praia. Eu e o papai fazíamos um castelo de areia. E você ria muito. Daniel virou-se com a panqueca no prato e colocou sobre a mesa. Talvez esse sonho possa virar realidade. Clara olhou para ele. Os olhos estavam diferentes. Já não havia a culpa estampada, mas um tipo de esperança madura.
Aquele Daniel não era mais o garoto que partira anos atrás. Era um homem que estava reaprendendo a amar com paciência. Vamos comer antes que esfrie, disse ela servindo-se. Durante o café, Melissa apareceu com cara de sono, mas um sorriso nos lábios. Parece que aqui acordaram no ritmo certo, hein? O Daniel resolveu abrir um buffet de panquecas. Brincou Clara. Então já gosto dele, respondeu Melissa piscando. Mais tarde naquele mesmo dia, os 4 saíram para o parque. Clara usava um vestido leve e florido. Daniel segurava uma pequena mochila com lanchinhos e suco. Mariana corria entre eles empolgada com cada passarinho que via. O céu estava limpo e o sol não queimava. Apenas aquecia. Sentaram-se sob uma árvore e estenderam uma toalha no chão. Clara abriu um livro de histórias para Mariana, que deitou no colo dela. Daniel observava com carinho. Em um momento de silêncio, ele se inclinou para perto de Clara. Pensei em algo sobre o nome dela. Clara o encarou. Diga. Mariana é lindo. Mas e se acrescentássemos Luísa? Como segundo nome, não para mudar, mas para lembrar, para curar. Clara sentiu os olhos marejarem. Por tanto tempo evitou aquele nome. Mas ali, na presença dele, da filha e de tudo o que reconstruíram, parecia fazer sentido. Eu gostaria disso. Daniel pegou a mão dela com cuidado. Eu não sei até onde a vida vai permitir que eu caminhe ao seu lado, mas cada passo que me der, eu quero merecer. Clara não respondeu, apenas encostou a cabeça no ombro dele. O coração batia sereno. Naquela noite, depois que Mariana dormiu, Daniel e Clara sentaram-se na varanda da casa de Melissa. O céu estava cheio de estrelas e o ar, carregado de promessas. Me conta, disse Clara, como foi viver com essa ausência por tanto tempo? Daniel respirou fundo. Era como caminhar por um lugar bonito com os olhos vendados. Sabia que havia luz, mas só via sombras. Eu seguia em frente, mas tudo em mim estava preso àquilo que deixei para trás. E agora? Agora, é como se alguém tivesse tirado a venda. E a primeira coisa que vi foi você. Clara sorriu. Eu não sou mais a mesma. Eu também não. Mas talvez sejamos melhores agora. Clara fechou os olhos. Sentia o vento no rosto, os dedos entrelaçados aos dele, e percebeu que não era apenas o passado que importava. Era o presente. Era a escolha de seguir. Na semana seguinte, Daniel alugou um pequeno apartamento a 2 ruas de distância. Queria estar perto, mas respeitava o tempo de Clara. Mariana o visitava aos finais de semana, e aos poucos, começou a chamá-lo de papai, com uma segurança que arrepiava a espinha de Daniel. No aniversário de 7 anos de Mariana, organizaram uma festa simples no quintal da casa de Melissa. Clara pendurou bandeirinhas feitas à mão. Daniel preparou os docinhos. E Mariana, de vestido azul e trança dupla, correu abraçando os dois ao mesmo tempo. Foi nesse dia que Clara soube, com certeza, que perdoar era mais libertador do que se proteger da dor. À noite depois da festa, Clara entregou um envelope a Daniel. Dentro, havia um papel assinado, onde constava o novo registro oficial. Mariana Luísa Pereira Sampaio. Ele leu o nome com os olhos cheios d'água. Obrigado, por permitir que eu seja parte de quem ela é. Clara respondeu com um sorriso. Você já era. Só não sabia. Naquela noite, depois que todos foram embora, Daniel ficou um pouco mais. Eles sentaram-se na escada da varanda como nos velhos tempos. E nós? Perguntou ele com a voz baixa. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Depois apoiou a cabeça no ombro dele. Nós estamos aprendendo a nos amar diferente. Sem pressa, sem promessas, só com verdade. Daniel beijou o topo da cabeça dela. Então já é o suficiente para mim. E naquele momento, sem palavras definitivas, sem finais fechados, Clara entendeu que a vida às vezes não devolve o que tirou, mas oferece algo novo. E às vezes, esse novo é ainda mais bonito do que aquilo que se perdeu. Porque recomeçar não é apagar. É escolher seguir com mais leveza, com mais fé. E principalmente com mais amor. Se essa história tocou seu coração, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu vou amar saber até onde essa história chegou.